E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do PET. Aqui quem fala é o Joab e hoje nós vamos falar um pouco sobre programação linear da disciplina de pesquisa operacional. O que é programação linear basicamente? Programação linear são programas de otimização nas quais as funções que a gente vai utilizar elas são todas lineares. E essa é a base, assim, é o início da disciplina. É o começo da disciplina de pesquisa operacional, como resolver problemas de otimização. E para a gente poder começar a aula de hoje, eu vou passar para vocês 5 passos que a gente utiliza para resolver esse tipo de problemas, porque geralmente os problemas vão vir de forma descritiva para que a gente possa interpretar o que é o enunciado que a gente resolva, e aí com base nesses 5 pontos, nessas 5 etapas, nós conseguimos resolver os problemas de otimização, beleza? Então vamos lá. Podemos seguir em 5 etapas para resolver esses problemas. A primeira etapa é entender o problema e saber qual é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Os problemas de otimização, sejam eles os problemas de otimizações, os quais nós estamos nos propor a resolver, eles podem ser tanto de maximização quanto de minimização, beleza? Então a gente precisa primeiro entender qual o objetivo que é aquele problema que a gente faça. A gente quer maximizar os lucros, maximizar a produção, maximizar as unidades que estão sendo produzidas, ou reduzir custos, ou reduzir a quilometragem de etapas para levar um produto de um ponto a outro, enfim. A gente primeiro tem que entender o problema e saber qual é o objetivo que a gente quer atingir. A segunda etapa são quais são as variáveis de decisão, o que a gente vai fazer, o que a gente pode utilizar para resolver esses problemas, quais são as variáveis que ele está me dando. Os planos de otimização sempre vão ter as nossas restrições e a nossa etapa objetivo, né? A terceira etapa é determinar a função objetivo como uma combinação linear das variáveis definidas, ou seja, ele vai dar X produtos que a gente vai ter que trabalhar para poder produzir X, por exemplo, X recursos que a gente vai ter que poder trabalhar para poder produzir um produto, ou X ou vários produtos. Esses produtos eles maximizam o lucro. Então a gente vai ter que determinar essa função objetivo com base nos produtos que a gente vai fabricar ou com base no objetivo principal daquele problema. Quarta etapa, as restrições serão combinações lineares das variáveis de decisões. Ou seja, a gente vai ter um produto para fabricar e para esse produto vão ter tantas restrições. Podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5, podem ser 10 restrições, enfim. Para fabricação de um produto sempre vão ter algumas restrições, para produção também vão ter restrições. Então a gente vai pegar essa função objetivo e depois dessa função objetiva nós temos que também respeitar as restrições para que a gente possa resolver esse problema, beleza? E a quinta e última etapa são identificar quais os vínculos das variáveis de decisão, ou seja, quais são os vínculos que existem nessas variáveis que a gente tem para a gente poder definir se elas vão ser variáveis que vão ser iguais a zero, menores que zero ou maiores que zero, beleza? Mas aqui para dar um spoiler para vocês, no ciclo de fabricação nunca vai ser menor que zero, porque não tem como a gente fabricar algo negativo, né? A gente só pode fabricar alguma coisa a partir do zero, ou seja, ou não tem nada ou tem alguma coisa. Então assim, sempre vai ser positivo, tá? Então vamos para o nosso primeiro exemplo, ou para o nosso exemplo dessa aula de hoje, porque na próxima aula a gente vai trazer mais algum exemplo, só que eu vou trabalhar com vocês com o Simplex, que é também de programação linear, só que é uma outra forma de resolver o mesmo problema. Beleza? Então vamos para o nosso exemplo dessa aula de hoje, que é pelo método do gráfico. Então o exemplo diz o seguinte: em uma fábrica existem 3 recursos em quantidades limitadas, os quais impõem limites às quantidades que podem ser produzidas de 2 produtos, A e B. Existem 1.200 unidades disponíveis do recurso 1, 400 unidades disponíveis do recurso 2 e 80 unidades disponíveis do recurso 3. Por outro lado, o produto A proporciona um lucro unitário de R$ 100 contra R$ 300 do produto B. Sabe-se também que uma unidade do produto A requer 20 unidades do recurso 1, 4 unidades do recurso 2 e nenhuma unidade do recurso 3. Ou seja, esse produto A ele só vai utilizar os recursos 1 e 2, o recurso 3 ele não precisa, beleza? E para a unidade do produto B, ele requer 20 unidades do recurso 1, 20 unidades do recurso 2 e 4 unidades do recurso 3. Ou seja, o produto B precisa de tudo. Então, nós temos essas informações. Com base nessas informações, nós vamos para a primeira etapa do nosso problema.
no caso, mas antes ele vai dizer o seguinte: ele quer que a gente coloque o problema como modelo de programação linear, ele quer que a gente monte todo o problema certinho e depois resolva ele pelo método gráfico, beleza? Agora sim nós vamos para a parte em que a gente vai começar a montar o nosso modelo e a gente vai primeiro passar pela nossa primeira etapa, obviamente. Então a primeira etapa é entender o problema e qual é o meu objetivo. Entender a quantidade de produtos de cada tipo que deverão ser produzidos para maximizar o lucro dadas as restrições de recurso 1, 2 e 3. Ou seja, quanto de produto eu vou ter que fabricar para que eu possa maximizar meu lucro respeitando as restrições de recursos 1, 2 e 3 que ele me disse, que tem 1.200, 480, beleza? Então nós temos essa quantidade limitada de recursos que a gente tem, a gente precisa utilizar eles ao máximo para poder maximizar os lucros dos produtos que a gente vai fabricar, nesse caso A e B. E a segunda etapa diz o seguinte: quais as variáveis de decisão? Ou seja, as variáveis de decisão estão relacionadas ao que se quer produzir para obter lucro, ou seja, o produto A e o produto B. E aí nós vamos chamar o produto A de X e o produto B de Y, beleza? Terceira etapa. Vamos determinar a função objetivo com uma das combinações lineares das variáveis definidas. A gente já tem as variáveis, né? A gente quer saber como é que a gente vai fazer para maximizar o lucro daquela empresa através da produção do produto A e do produto B. Então, ele nos dá a informação que a cada produto A vendido, a gente vai ter um lucro de R$100. E a cada unidade do produto B vendido, a gente tem um lucro de R$300. Então, a gente tem o objetivo de maximizar o lucro total, ou seja, com esses dois produtos. Ou seja, a função objetivo vai ser igual a Z igual a 100x mais 300y, porque a cada produto X vendido, aí a cada produto Y vendido, nós vamos ter um valor total de Z, que é o lucro máximo dessa fabricação desses dois produtos, ok? Ou seja, se eu vender um produto de X, 100 vezes X vai ter o 100 de lucro, mais 300, se eu vender um produto de Y vai ser 1 vezes 300, vai ter 300 de lucro, se somando os dois vão ter 400 de lucro no total com esses dois produtos vendidos. Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Qualquer coisa, deixem aqui nos comentários as dúvidas de vocês, suas perguntas, o que é que vocês não entenderam, beleza? Para a gente responder o mais rápido possível, tá? Então, seguindo. Nossa quarta etapa. As restrições que serão combinações lineares das variáveis de decisões. Aqui está não a parte principal do problema, mas é a parte que vai fazer com que a gente tenha um pouco de dificuldade na hora de produzir ou na hora de fabricar alguma coisa, porque a gente sempre vai enfrentar limitações, tá? Isso acontece naturalmente na vida de qualquer pessoa, então numa fabricação, numa produção vai acontecer também, nós vamos ter limitações, não vamos ter recursos infinitos, né? Nesse caso nós temos três restrições, que são as restrições do recurso 1, as restrições do recurso 2 e as restrições do recurso 3. Cada um deles tem uma quantidade limitada diferenciada, ou seja, existem apenas 1.200 unidades do recurso 1 para a fabricação de ambos os produtos, ou seja, o recurso A e B eles requerem 20 unidades deste recurso, tá certo? Sendo assim, nós temos que a inequação de 20x mais 20y tem que ser menor ou igual a 1.200. Por que tem que ser menor ou igual a 1.200? Porque nós só temos 1.200 unidades do recurso 1. Nós não podemos ultrapassar esse limite, porque é o limite máximo que a gente tem. Ou seja, ao fabricar esses produtos, a gente tem que ter, ou a gente vai consumir 1.200 certinho, ou menor que isso, porque esse é o nosso máximo, o nosso limite. Beleza? Vamos para a nossa segunda restrição. Aqui explicando o que eu acabei de falar, onde o número total de unidades disponíveis de recurso para a fabricação de cada unidade de XY deverá ser menor ou igual à quantidade máxima de 1.200, beleza? Nossa segunda restrição. Como existe apenas 400 unidades do recurso 2 para a fabricação dos dois produtos, e tanto o recurso A ele requer 4 unidades e o recurso B ele requer 20 unidades, então a nossa inequação, a nossa próxima restrição é assim. A gente monta assim, 4x mais 20y tem que ser menor ou igual a 400, da mesma forma que eu expliquei na primeira restrição. Para fabricar esses dois produtos, nós precisamos de 4 unidades para o produto A, no caso x, 20 unidades para o produto B, no caso y, e a fabricação desses dois combinados tem que ser menor ou igual a 400, porque é o nosso limite, é o nosso teto do recurso 2. Então, por último, nossa terceira restrição, que são 80 unidades do recurso 3, só que aí o produto A ele não precisa do recurso 3, ou seja, vamos trabalhar apenas só com o produto B. Então, como o produto B ele só precisa de 4 unidades, então nós vamos ter que a inequação é igual a 4y menor ou igual a 80 unidades, beleza?
Então, a cada fabricação desse produto, do produto B, vão utilizar 4 unidades do recurso 3. E aí, o limite é 80. Ele não pode passar de 80 a fabricar esses produtos B. Beleza? Então, nós já temos o que? Nós já conseguimos montar... falta a quinta etapa ainda, que é identificar quaisquer vínculos nas variáveis de decisão. Ou seja, nesse problema não existem limites inferiores a zero para x e y, afinal é impossível produzir um número negativo de produtos. Ou seja, foi o que eu falei para vocês logo no início, deu aquele spoiler. Quando é a fabricação de um produto, quando é a prestação de um serviço, quando é, enfim, algo que seja concreto, isso não é concreto, mas algo que seja concreto nunca vai ser possível ser menor que zero, ou seja, sempre vai ser um valor positivo, sempre vai ser maior ou igual a zero. Beleza? Então, nós temos que o x ele é maior ou igual a zero e o y é maior ou igual a zero, porque aí nós estamos fabricando um produto, não tem como produzir um produto negativo. Beleza? Agora sim, nós temos o nosso modelo de programação linear completo, e aí nós respondemos a primeira letra da questão, a letra A. Nós já temos aqui a resposta, que ele queria que a gente montasse o nosso modelo, e o modelo está montado. Nós temos a maximização da função objetivo, que é z igual a 100x mais 300y, sujeito a essas restrições que a gente acabou de montar juntos, né? 20x mais 20y é menor ou igual a 1.200, 4x mais 20y é menor ou igual a 400, 4y é menor ou igual a 80, x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Beleza? Ou seja, nós temos a nossa função objetivo, que é a maximização do lucro, sujeito a essas restrições que a gente montou, que o enunciado nos forneceu os dados. Agora nós vamos para a letra B, nós vamos agora resolver graficamente esse modelo e encontrar qual é a melhor opção de maximização do lucro, beleza? Então, para que a gente possa resolver graficamente, a gente precisa obter os pontos de intersecção das inequações. Então, para que a gente possa encontrar esses pontos, a gente vai ter que voltar lá para o ensino fundamental e quando a gente aprendeu a fazer intersecção de equações e inequações e aí achar os pontos, que é algo bem trivial, bem simples, né? Não vai ter dificuldade nenhuma com isso, acredito. Então, primeiro a gente vai fazer a intersecção das duas primeiras equações. Lembrando, as nossas restrições são inequações, só que para a gente poder achar esses pontos, a gente vai transformar, entre aspas, né, em equações lineares. Não são mais inequações, porque agora é igual a 1.200, não é menor ou maior, é igual. Então não é mais uma inequação, é uma equação linear. Então nós temos a equação 1 e temos a equação 2 que está aí na tela para vocês verem. Então vamos fazendo a intersecção dessas duas equações, isolando para y, nós vamos ter que o valor de y é igual a esse aqui, tá? 20 menos 4x sobre 20, beleza? Se você for resolver aí à mão, você vai ver que vai dar esse valor, ok? E aí a gente tem o valor de y, a gente vai substituir em qualquer uma das equações anteriores, tá? E a gente vai achar o valor de x. Então a gente resolvendo para x, substituindo o valor de y na equação, nós vamos obter todo esse passo a passo e no final vamos ter esse valor de x igual a 50. Então encontramos o primeiro ponto de x, que é 50. Tá? E agora resolvendo para y, que é só substituir em qualquer uma das equações também o valor de x, nós vamos ter que y é igual a 10. Beleza? Então achamos o primeiro ponto da intersecção das equações 1 e 2. E aí fazendo da mesma forma para as Aí fazendo da mesma forma para as equações 1 e 3 e 2 e 3, fazendo a intersecção entre essas equações, nós vamos ter esses três pontos principais. 50,10, os pontos 50, 10, 40, 20 e 0 e 20. Beleza? Temos esses três pontos que são os três pontos que vão das equações que se intersectam entre si. Ok? Só que aí a gente precisa também achar os pontos que vão intersectar os eixos de x e y. E para isso a gente vai pegar as equações 1 e 2, vai igualar x e y a zero. E aí nós vamos achar esses quatro pontos para a equação 1 e para a equação 2. Você pode fazer isso para a equação 3 também, só que o valor da equação 3 vai ser o mesmo do terceiro ponto, que é a intersecção da equação 2 com a 3, vai ser 0,20. Então eu não fiz aqui, mas vai dar, mas se você quiser fazer, vai dar o mesmo ponto, 0,20. Então como já temos esse ponto, não foi necessário fazer. Mas se for uma equação que não seja uma equação de apenas uma variável,
Aí você precisa fazer esse último passo aqui, tá? De igualar o x e o y0 para achar os pontos que intersectam os eixos, ok? Pronto, a gente achou os pontos que vão para a gente montar o nosso gráfico. Nós montamos o nosso gráfico, beleza? Nós vamos ter aqui, eu destaquei apenas os pontos principais, tá? Vou explicar agora para vocês por que eu destaquei esses pontos. Nós temos aqui as três retas, que são equivalentes às inequações que se restringem ao nosso problema. Como aqui a reta preta, a amarela e a vermelha, né? Essa amarela é a nossa última inequação, que é uma reta, né? Uma reta horizontal, que é y menor ou igual a 80, certo? 4y menor ou igual a 80, isso. Então nós temos aqui o nosso gráfico montado em nossos três pontos principais. Por que eu selecionei esses três pontos principais? Por quê? Para a gente poder identificar o gráfico aqui, a melhor opção que vai resolver que vai trazer a solução para o nosso problema, a gente tem que prestar atenção no que as retas estão fazendo, se interseccionando entre si, como as retas estão se comportando. Observe que se a gente fosse pegar esse ponto aqui de 0,60, isso, 0,60 aqui, se a gente for selecionar esse ponto aqui, você pode observar que dentro desse ponto aqui, nós não temos, dentro desse espaço aqui, nós não temos os valores que vão satisfazer as restrições dessa reta e dessa reta, beleza? Aqui nós temos apenas os valores que vão satisfazer essa reta, beleza? Que, se eu não me engano, é a nossa primeira restrição. Já aqui, ó, se a gente fosse pegar esse ponto aqui, que seria o ponto 20 ou 40, 20, ele iria satisfazer os valores que iriam satisfazer dentro desse ponto aqui, os valores que estão abaixo aqui dessa reta, eles iriam satisfazer, obviamente, a nossa restrição, a nossa última restrição e a nossa primeira, mas porém não estaria satisfazendo a nossa segunda restrição, porque ele ainda está abaixo desse ponto aqui de intersecção dessas duas retas, ok? Então agora, nós selecionamos esse ponto aqui, porque ele está tanto satisfazendo os valores dessa reta, como dessa e dessa aqui também, tá? Selecionamos esse ponto aqui, porque ele também satisfaz, os valores que estão aqui satisfazem as três restrições, tá? E esse ponto aqui, porque se eu fosse pegar esse ponto aqui, ó, sem 0, ele não estaria satisfazendo as restrições, todas as restrições, só apenas a restrição 2 e a última. A restrição 1 ele não estaria respeitando, porque ela termina aqui, ó, certo? Então quando a gente vai analisar esses gráficos de programação linear, a gente tem que observar quais são os melhores pontos em que todos possam respeitar, em que todos os valores que estejam contidos dentro da reta, entre aspas, né? Que todos os valores que estejam aqui, por aqui assim, eles satisfaçam todas as restrições que tiverem no problema. Como aqui são 3 restrições, então todos os valores que estiverem aqui dentro, ó, desse formato, eles vão satisfazer as nossas 3 restrições. Porque o nosso ponto, ó, nossos 3 pontos, eles estão dentro das restrições 1, 2 e 3. Vocês estão entendendo? Eu espero que esteja sendo claro para vocês. Mas é isso. Então, esse espaço aqui que eu destaquei, ele é suficiente, ele satisfaz o que a gente quer com as nossas restrições, para a gente maximizar o lucro do nosso problema. Beleza? Então, eu selecionei aqui os pontos. É o ponto 0, 20, 50, 10 e o 60, 0. Beleza? Então, nós vamos fazer o que agora? Nós vamos pegar esses 3 pontos, que estão aqui chamados de A, C, E, tá? E vamos colocá-los, jogá-los, entre aspas, né? Jogá-los ele na nossa equação objetivo, tá? E vamos verificar qual é
a melhor solução, qual é o melhor ponto para maximizar o nosso lucro. Então vamos começar pela letra A, né? Nosso primeiro ponto, 50/10. Então vamos colocar ele aqui na nossa função objetivo, vamos calcular e vamos achar o valor de 8.000. Vamos para o nosso segundo ponto, ponto C. Vamos pegar os valores, colocar na nossa função objetivo e vamos achar o valor de 6.000. E vamos para o nosso ponto E, pegar os nossos valores do ponto, colocar na função objetivo e vamos achar o valor também de 6.000. Ou seja, voltando para o ponto A, vamos verificar que o ponto A é a melhor opção para que a gente possa maximizar o nosso lucro, que dá igual a 8.000. Então, através desse programa de programação linear, fabricando esses produtos A e B, a empresa vai ter um lucro de R$8.000, obedecendo a todas aquelas restrições que ela foi imposta. Beleza? Então, a melhor opção é fabricar 50 unidades do produto A e 10 unidades do produto B. E aí ela vai ter um lucro de R$8.000. Então, essa é a solução, essa é a resposta do nosso problema. Beleza? Então, assim, eu quero muito agradecer pela sua atenção, pela sua paciência. Eu falo um pouco rápido, né? Se você percebeu. Se você não entendeu, por favor, qualquer coisa que você não tiver entendido, coloca aqui nos comentários pra gente responder o mais breve possível, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, manda para os seus amigos de engenharia de produção, tá? Que estão aí precisando de um help em pesquisa operacional. E obrigado pela atenção e até a próxima, gente. Tchau!